Olá, queridos alunos! Hoje vamos conversar um pouco sobre o estágio sensório-motor e projetivo. No sensório-motor e projetivo, passa-se de uma fase centrípeta e subjetiva, ou seja, na qual a criança se volta para si, para uma fase centrífuga e objetiva, na qual a criança se volta para o meio exterior. As duas etapas que compõem o estágio são o sensório-motor e projetivo e, na verdade, são sensório-motor e projetivo separadamente, compondo aí as fases desse estágio sensório-motor e projetivo. Então, daí esse nome, porque ela tem essas duas fases distintas. O sensório-motor, então, a primeira dessas fases, é marcado pela preponderância das atividades circulares e da busca de conhecimento por meio da manipulação dos objetos e exploração da realidade exterior. As atividades circulares são atividades repetitivas, movimentos inicialmente casuais, mas que serão repetidos intencionalmente pela criança, levando-a a investigar a conexão entre seus movimentos e seus efeitos e a variação dos efeitos diante das variações dos movimentos, ajustando cada vez mais seus gestos aos resultados obtidos e tornando-os assim mais precisos e úteis. Já no estágio projetivo, a gente percebe um salto na qualidade do desenvolvimento da criança que se marca a partir da aquisição do andar e da linguagem. Nessa etapa, o ato mental projeta-se em atos motores, ou seja, o pensamento precisa se apoiar em gestos para se expressar. Nesse sentido, Costa afirma que o gesto precede a palavra, uma vez que a criança não é capaz de imaginar sem representar. Vallon define dois movimentos projetivos que contribuem para que a criança dê forma ao pensamento por meio da ação motora. São eles a imitação e o simulacro. Na imitação, a criança é induzida ao ato a partir de um modelo anterior, havendo assim o esboço na relação entre movimento e representação. Neste processo, a imitação se desenvolve inicialmente tendo por base modelos afetivos, ou seja, pessoas ou situações que agradam a criança. Posteriormente, a partir da ampliação da exploração de outros objetos, a criança torna-se capaz de ampliar sua capacidade imitativa, desdobrando-a para qualquer objeto ao seu redor. Na imitação, o foco estava então em um objeto presente que induz ao ato. Já no simulacro, o foco está na busca de representação da ação de um objeto sem que este esteja presente. Ou seja, a criança simula uma situação de utilização de objeto sem tê-lo, de fato, presente. Trata-se de um ato sem um objeto real. São os simulacros, atividades que envolvem movimento e representação, que servem de apoio à narrativa da criança e permitem a ela lidar com a ficção, com seus desejos de invenção e criação. Importante esta passagem, do ato motor ao ato mental, que advém da capacidade simbólica gerada nesse estágio, é o que possibilita à criança o reconhecimento e diferenciação da sua própria imagem corporal. Ainda assim, trata-se de uma diferenciação do eu do ponto de vista corporal apenas, sendo que do ponto de vista psíquico, a criança só será capaz de diferenciar-se a partir do próximo estágio, que é o estágio do personalismo. Outro ponto importante. Entretanto, a criança não é capaz de reproduzir as observações do modelo a ser imitado de forma imediata, necessitando do que Vallon nomeia como período de incubação, ou seja, um período que pode durar de horas a semanas, até que a criança seja capaz de construir uma imagem. Nessa construção, ela retoma as habilidades sensório-motoras, de conhecimento e manipulação dos objetos, passando por processos de interiorização e exteriorização, até poder representá-lo por movimentos, os quais trazem as marcas da criança, compostas por suas impressões, ritmos e gestos pessoais. Então, por hoje é só, pessoal. Fica aí a indicação de leitura para vocês aprofundarem mais dados acerca do estágio sensório-motor e projetivo e nos vemos na nossa próxima videoaula. Um abraço a todos.